por que que a gente não pode tomar a parábola, tá, como, como é que eu posso dizer? Por que que eu não posso dizer que é exatamente o que está escrito na parábola? Porque a parábola é uma história, para dar um exemplo. Então, assim, eu vejo alguns pastores, alguns pregadores, afirmando que vai ser exatamente do jeito que está na parábola. Só que se vocês forem verificar a parábola, o que que é parábola? É uma história para você dar um exemplo de alguma coisa e ter uma moral da história. Então, nessa passagem aí do rico e do Lázaro, por exemplo, deixa eu abrir aqui para ler. Essa parte é muito interessante, eu tinha pensado nela mesmo. Vamos lá. O rico e o Lázaro. Nessa passagem do rico e do Lázaro, vocês vão ver que não é uma situação que aconteceu. Vamos lá, aqui, ó, Jesus, deixa eu ver. É aqui. E aí a gente não pode confundir, porque tem outras parábolas que Jesus contou que também nunca aconteceram, e muitas pessoas pregam como se aquilo ali tivesse acontecido. Então, é por isso que a gente tem que ler todo o contexto e compreender os gêneros textuais, tá? Então, vamos lá, 16, versículo 19, 31. Vamos ler aqui. Começa assim, o capítulo 16 começa assim, ó, a parábola do administrador astuto. E aí ele vai contar essa parábola. O administrador de um homem rico foi acusado de estar desperdiçando seus bens. Então ele o chamou e lhe perguntou: o que é isso que estou ouvindo a seu respeito? Preste contas da sua administração, porque você não pode continuar sendo o administrador. O administrador disse a si mesmo: o meu senhor está me despedindo. Que farei? Para cavar não tenho força e tenho vergonha de mendigar. Já sei o que vou fazer para que, quando perder o meu emprego aqui, as pessoas me recebam em suas casas. Então chamou cada um dos devedores do seu senhor, perguntou ao primeiro: quanto você deve ao meu senhor? 100 potes de azeite, respondeu ele. O administrador lhe disse: tome a sua conta, sente-se depressa e escreva 50. A seguir, ele perguntou ao segundo: e você, quanto deve? 100 tonéis de trigo, respondeu ele. Ele lhe disse: tome a sua conta e escreva 80. O Senhor elogiou o administrador desonesto, porque agiu astutamente. Pois os filhos deste mundo são mais astutos no trato uns com os outros do que os filhos da luz. Olha que pesado isso aqui, né? Por isso eu digo: usem a riqueza deste mundo ímpio para ganhar amigos, de forma que, quando ela acabar, estes os recebam nas moradas eternas. Quem é fiel no pouco também é fiel no muito. E quem é desonesto no pouco também é desonesto no muito. Isso aí fala claramente sobre a corrupção, né, gente? Se eu sou desonesta agora, enquanto eu não tenho nenhum cargo político ou nenhum cargo de confiança de nada, se eu já sou desonesta com o que eu tenho, com o que eu faço, quando eu estiver num cargo alto, eu também vou ser. Então, uma das coisas que eu sempre falo, nós cobramos honestidade dos políticos, mas e nas nossas vidas particulares? Somos honestos ou desonestos nas nossas menores coisas? Isso está na Bíblia, né? Isso é Bíblia. E se vocês não forem dignos de confiança em relação ao que é dos outros, quem lhes dará o que é de vocês? Nenhum servo pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Os fariseus que amavam o dinheiro ouviam tudo isso e zombavam de Jesus. Ele lhes disse: vocês são os que se justificam a si mesmos aos olhos dos homens, mas Deus conhece o coração de vocês. Aquilo que tem muito valor entre os homens é detestável aos olhos de Deus. A lei e os profetas profetizaram até João. Desse tempo em diante estão sendo pregadas as boas novas do reino de Deus, e todos tentam forçar sua entrada nele. É mais fácil os céus e a terra desaparecerem do que cair da lei o menor traço.
Quem se divorciar da sua mulher e se casar com outra mulher estará cometendo adultério. E o homem que se casar com uma mulher divorciada está cometendo adultério. Havia um homem, aí começa a parábola do Lázaro. Havia um homem rico que se vestia de púrpura e de linho fino e vivia no luxo todos os dias. Diante do seu portão fora deixado um mendigo chamado Lázaro, coberto de chagas. Este ansiava comer o que caía da mesa do rico. Até os cães vinham lamber suas feridas. Chegou o dia em que o mendigo morreu, e os anjos o levaram para junto de Abraão. O rico também morreu e foi sepultado. No Hades, onde estava sendo atormentado, ele olhou para cima e viu Abraão de longe, com Lázaro ao seu lado. Então chamou: Pai Abraão, tem misericórdia de mim e manda que Lázaro molhe a ponta do dedo na água e refresque a minha língua, porque estou sofrendo muito neste fogo. Mas Abraão respondeu: Filho, lembre-se de que durante a sua vida você recebeu coisas boas, enquanto que Lázaro recebeu coisas mais. Agora, porém, ele está sendo consolado aqui e você está em sofrimento. E além disso, entre vocês e nós há um grande abismo, de forma que os que desejam passar do nosso lado para o nosso lado, do nosso lado para o seu, ou do seu lado para o nosso, não conseguem. Ele respondeu: Então eu te suplico, pai, manda Lázaro ir à casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos. Deixa que ele os avise, a fim de que eles não venham também para este lugar de tormento. Abraão respondeu: Eles têm Moisés e os profetas, que os ouçam. Não, pai Abraão, disse ele, mas se alguém dentre os mortos fosse até eles, eles se arrependeriam. Abraão respondeu: Se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco se deixarão convencer, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Então vamos entender esta parábola, né? Vamos entender, Jesus aqui estava falando. Jesus aqui estava falando a respeito de quê, gente? Ele estava falando a respeito daqueles que tinham dinheiro, que tinham posição, que tinham poder, tá? Mas que não ouviam a Deus. E ele estava falando dos judeus. Percebam que lá no início ele estava falando de quem? Gente, Jesus, ele era perseguido pelos fariseus. E os fariseus eram judeus, eram religiosos judeus, considerados pela sociedade como homens que faziam tudo certo pela lei. Só que o tempo todo Jesus joga na cara dele, desculpa o termo, na cara deles, de que eles não conheciam a Deus, de que eles não amavam a Deus e que tudo aquilo que eles faziam era por fora, era para os outros verem. Então, se eles viviam, né, uma vida boa, se eles viviam roubando os outros, se eles viviam desonestamente, se eles viviam isso tudo, mas ninguém sabia porque eles eram olhados como aquelas pessoas, né, que cumpriam toda a lei, mas que por baixo dos panos não era bem assim, tanto que ele fala aí dessa parábola do administrador astuto, né, depois ele fala do adultério, né, e aí ele fala: a lei e os profetas profetizaram até João, ou seja, tem toda uma palavra até ali, até João. Eles conheciam aquilo tudo, né? Desse tempo em diante estão sendo pregadas as boas novas do reino de Deus e todos tentam forçar sua entrada nele. É mais fácil os céus e a terra desaparecerem do que cair da lei o menor traço. Quem se divorcia? Então, quer dizer, tudo aquilo que está na lei continua valendo. Mas não adianta fingir que vive a lei, né? E aí Jesus logo vem e diz: quem se divorciar de sua mulher e se casar com outra mulher estará cometendo adultério. E o homem que se casar com uma mulher divorciada estará cometendo adultério. E aí ele vai contar aqui uma parábola no sentido de dizer o quê? Que havia um homem rico, né, ali do povo dos judeus, que diante do portão dele existia um mendigo que estava sempre ali, sempre ali, sempre ali, esperando cair alguma coisa. Mas aquele mendigo era um homem de Deus. E aquele rico não era um homem de Deus, embora, entre aspas, parecesse, né? E aí
quando ele morre e o outro morre também, ele vai, a partir da morte, estando lá na espera do julgamento, ver o quanto é triste, porque ele não foi para o céu, né? Porque ele não teve a salvação. E aí lá ele vai dizer: por favor, vá lá avisar aos meus parentes. Aí o Abraão vai dizer: não, não tem como fazer isso. Existe um abismo entre a gente. Agora já era, não tem mais jeito. Aí ele fala assim: Abraão respondeu: eles têm Moisés e os profetas, que os ouçam. Jesus sempre jogava ali para os fariseus o seguinte: se realmente vocês amassem a Deus, vocês ouviriam Moisés e os profetas, porque eles falam de mim. Moisés e os profetas sempre profetizaram, tudo que Moisés fez levava para Cristo. Toda a simbologia da lei, do sábado, do cordeiro, dos sacrifícios apontavam para Cristo. Tudo que foi profetizado apontava para Deus, para Jesus, para Cristo, para a salvação. Se eles não acreditavam em Moisés e nos profetas, iam acreditar em Jesus. Se eles não se rendiam ao que Moisés ensinou, eles também não se rendiam a Cristo. Se realmente, Jesus tem uma passagem que é por aqui mesmo, que Jesus fala para eles assim: se vocês amassem realmente a Deus, vocês reconheceriam que eu sou o Filho de Deus. Então Jesus mostra para eles o tempo todo que simplesmente eles são religiosos. Tanto que esse nome fariseu, né, ficou pejorativo, né? As pessoas, quando chamam outro de fariseu, é uma coisa assim, as pessoas detestam isso, porque eram aquelas pessoas que não tinham caráter, né? Na verdade, hoje em dia, muitas vezes a gente vive assim, né? Como aquele religioso que mostra que faz tudo certinho, lindo e maravilhoso. E quando a gente vai ver a vida dessa pessoa, é cheia de pecados, é cheia de coisas erradas. Tudo que ela condena, ela faz. Eles eram assim. Na parábola do fariseu e do publicano, ele vai falar também sobre isso. Então, essa parábola aí de Abraão, é, ela é uma ilustração. Pode ser, porque assim, como, né? Como que uma pessoa que está lá no Hades, o Hades não é considerado o inferno, tá, gente? O Hades é considerado, isso é um polêmico, né? Mas é considerado como um lugar, tem Bíblia que vai falar inferno, mas é considerado como se fosse um lugar onde os mortos que não aceitaram a Cristo estão aguardando pelo julgamento para ir para o inferno, ok? Algumas Bíblias já vão traduzir como o inferno mesmo, tá? Mas no grego, né, na filosofia, na mitologia grega, existia esse Hades, né? E a gente sabe que a Bíblia, no Novo Testamento, ela foi escrita em grego. E aí o que acontece? Jesus, ele usa de uma história para fazer as pessoas entenderem que não adianta, depois que morrer, não tem mais jeito. Não adianta chamar, tá? Não adianta chamar alguém, não tem como mais fazer isso. Ai, pelo amor de Deus, pede para alguém ir lá avisar. Não tem como fazer isso. Então, isso é uma ilustração para aquelas pessoas entenderem que, porque na época de Jesus tinha muita gente, muita pobreza também, tá, gente? Muito escravo, muita pobreza. E quem tinha dinheiro, muitos deles não estavam nem aí para os pobres, mesmo sendo religiosos. Tanto que Jesus conta a parábola do bom samaritano. Né? Passa um levita, passa o sacerdote, ó, e ninguém está nem aí para o homem que está caído lá no chão. Quem vai acudir o homem caído no chão é um samaritano. Então, Jesus combatia muito isso, né? Essa questão de você
Dizer que é de Deus, mas não está nem aí para ninguém e para nada. Dizer que é de Deus, mas está aí cometendo adultério. Dizer que é de Deus, mas não está nem aí para sua família. Dizer que é de, enfim, dizer que é de Deus e colocar ali, né, porque eles eram todos paramentados, né, mostrando ali toda a religiosidade deles por fora. Mas eles perseguiam Jesus de todas as formas. Então Jesus diz: examinai as escrituras, porque cuidais ter nela a vida eterna. Mas o coração de vocês está longe de Deus. Porque se estivesse próximo de Deus, vocês entenderiam quem eu sou. Então, como é uma parábola, eu não posso me basear nisso para montar uma doutrina, entende? Mas nós podemos entender que depois que morre, não tem mais jeito. Não adianta, não vai voltar para ficar vivendo uma vida igual, né, na religião espírita. Você morreu, aí você não foi muito do jeito que tinha que ser, aí você vai nascer de novo em outra coisa e em outra pessoa, e aí você vai ficar pagando ali até que você fique um bom, 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 que você não precise mais voltar. Isso não existe, gente. Isso não existe, tá? Jesus disse: morreu, acabou. Não tem mais chance. Por isso que a palavra de Deus diz para a gente orar e vigiar, para a gente saber que Jesus vem como um ladrão. E vir como um ladrão não necessariamente pode ser a vinda dele, mas pode ser a nossa morte também. Porque pode ser que a gente não veja a vinda de Jesus, pode ser que a gente morra antes, e morrer, acabou. Não tem outra chance.